Os dinossauros, retratados em filmes, desenhos, documentários e também jogos, são um objeto de fascínio da humanidade há muito tempo. E qual é o maior de todos eles? Eu não digo maior em tamanho, mas eu digo o que vem à nossa cabeça quando pensamos em dinossauro. Eu aposto que você pensou assim como eu no Tiranossauro Rex. Esse seria o mais famoso e popular de todos os dinossauros? Mas o que se sabe sobre ele além do que vemos na mídia popular? Hoje nós vamos falar um pouco sobre como essa espécie surgiu e como ela se desenvolveu até chegarmos ao que conhecemos hoje. Durante o fim do período Jurássico, uma criatura curiosa caçava por lagartos e pequenos mamíferos em meio às florestas exuberantes de Xixugu, na China. Medindo até 3,5 metros de comprimento, esse pequeno despretensioso carnívoro dinossauro seria um dos primeiros integrantes de uma nova linhagem de predadores, originando o dinossauro americano mais icônico e adorado da modernidade, o Tyrannosaurus Rex. Esse dinossauro, conhecido como Golong-Okai, é considerado um membro basal de Tyrannosauridae, a superfamília que inclui o próprio rei dos lagartos tiranos. Mas ele ainda era muito diferente dos seus parentes. Era pequeno, com mandíbulas alongadas, uma crista nasal proeminente e um braço longo com 3 dígitos. A família de Golong é considerada um grupo irmão de Tyrannosauridae, a família dos tiranossauros. Ele fazia parte de Proceratosauridea, uma família que se estendeu no meio do Jurássico até o Cretáceo inferior. Por um tempo, a família dos Procetarosaurídeos foi relacionada aos verdadeiros cetarossauros do período Jurássico. Porém, análises parcimoniosas encontraram que, na verdade, essa família estava relacionada ao grupo de dinossauros Coelurossauros, ao invés da linhagem dos carnossauros, dos quais os cetarossauros faziam parte. Como membros mais basais, essa família continha o Procetarossauros da Grã-Bretanha, Quilecusco da Sibéria Ocidental e o Guanlong da China, que eram pequenos carnívoros e provavelmente tinham penas ao longo do corpo. Mas a família Procetarosauridea também continha animais maiores, como por exemplo o Eutyrannus e o Sinotyrannus, ambos da China, eram animais bem maiores. Em especial, o Eutyrannus tinha um holotipo, que demonstrava evidência de um corpo coberto por penas. Ele poderia chegar até 9 metros de altura, sendo os maiores animais com evidências de plumagem que existe. As penas desses animais são diferentes das encontradas em aves modernas, pois elas não possuem um eixo central e seriam utilizadas para a manutenção da homeotermia desses animais. Os procetarossauros, os grandes e os pequenos, tinham alguns aspectos em comum, como, por exemplo, a ornamentação craniana, os braços longos com 3 dígitos e as pernas longas. A anatomia deles sugere que eram animais cursoriais e ainda dependiam do uso dos braços, algo que muda ao longo da história evolutiva dos tiranossauros. Essa família de animais, curiosamente, estava presente apenas na Ásia e na Europa. E, de fato, a superfamília de Tyrannosauridae iria encontrar o seu primeiro grande evento de dispersão somente entre 91 e 86 milhões de anos, quando migraram para o continente norte-americano pela primeira vez. Mas antes disso, os tiranossauros com cara de tiranossauro de verdade começaram a surgir antes disso. Enquanto os procetarossauros se divergiam evolutivamente, uma outra linhagem de tiranossauroides estava se aproximando da forma que mais frequentemente associamos com os tiranossauros. Animais como Avityrannis da Europa e Dilong da China, apesar de terem porte pequeno, já começavam a apresentar traços diagnósticos dos dinossauros verdadeiros. E enquanto que a posição evolutiva de Avityrannis ainda é incerta, Dilong possui um esqueleto quase completo, deixando a relação filogenética dele mais certa. Esses dois animais seriam os primeiros de uma nova linhagem de tiranossauros, os Pantyrannosauridae.
Eles seriam tiranossauróides basais que não possuíam as grandes ornamentações cranianas de Procetarossauros. Esse grupo surgiu possivelmente no Jurássico Superior e começou com animais pequenos, com 3 dígitos nas mãos. Mais próximo do Cretáceo Inferior, começaram a transicionar para as mãos com 2 dígitos e tamanhos corporais maiores que conhecemos. E foi aproximadamente neste período de tempo que os tiranossauróides fizeram a primeira migração para o continente norte-americano. O primeiro representante da superfamília foi o Stexosaurus, um tiranossauroide ainda pequeno que competia com predadores muito maiores que ele e poderia facilmente virar presa de outros carnívoros. A primeira vez que os tiranossauroides ocuparam o nicho de predador de topo foi com o Iotirante langerhans, um predador de 6 metros de comprimento encontrado na Inglaterra. Ele provavelmente predava iguanodontes ou estegosauros menores. O mais icônico fóssil de Pantiranosauroide basal foi o de Eotirannus, de 130 a 125 milhões de anos na Inglaterra. Ele não era o maior carnívoro, pois ele compartilhava um ambiente com o Nevenator, um carcarodotossauro. Ele provavelmente predava herbívoros menores, como Hypsilophodonte e o Tecoelaurus, ou iguanodontes e saurópodes juvenis. Começamos a observar uma mudança na tendência evolutiva de Pantiranossauro dirigida para a evolução de crânios mais pesados em Xiaogualong, na China. As vertas sacrais desse animal demonstraram ser mais robustas. As mandíbulas desse animal, mesmo que bem alongadas, apresentam mais espaço para a ancoragem de músculos, permitindo uma mordida mais forte, um traço associado diretamente com tiranossauros. Ele também foi considerado um predador de topo em seu ambiente, sendo o maior encontrado na formação Xiago. Enquanto a distribuição dos tiranossauróides é considerada como restrita ao hemisfério norte, no hemisfério sul há um representante, o qual foi encontrado na formação do Romualdo do grupo Santana, da bacia do Araripe, o famoso Santana Raptor. Ele é colocado dentro do grupo dos tiranossauroides, mas a sua posição ainda é incerta. Ele é considerado o único representante do clado do hemisfério sul. Ele provavelmente se alimentava de ovos, pterossauros ou outros animais menores que ele. Uma nova espécie de tiranossauroide, a espécie Canculum-mongoliensis, foi nomeada em 2005 e ele trouxe novas teorias sobre a evolução dos tiranossauros. Previamente à descoberta dele, acreditava-se que houveram vários eventos de dispersão de tiranossauroide. Agora, acredita-se que foram apenas 3 grandes eventos de dispersão. O primeiro da Ásia para a América do Norte, entre 91 a 86 milhões de anos, depois da América do Norte para a Ásia, entre 79 e 78 milhões de anos, e o último da Ásia para a América, novamente, em 73 a 67 milhões de anos atrás. Canculo foi colocado como o membro mais derivado de Pantiranossauro. Ele foi um predador que alcançava até 4 metros de comprimento e possuía pernas longas, demonstrando que ele tinha hábitos cursoriais. Os verdadeiros tiranossauros, ou chamados de Eutiranossauro, surgiram provavelmente entre o Cretáceo Inferior e o Cretáceo Médio. Essa linhagem se dividiu em 2 famílias, Dryptosauridia e Tyrannosauridia. No Cretáceo Inferior, a América do Norte se dividiu em 2 subcontinentes, Apaláquia e Ramídia. Nesse período de tempo, os Tyrannosauridia derivados ocuparam principalmente a Laramídia, porém a Apaláquia foi ocupada por um grupo mais basal de Eutiranossauro. Esses animais foram agrupados em Dryptosauridia, um agrupamento não oficializado atualmente. Os 2 representantes desse grupo são Apalachiosaurus, conhecido apenas por seu espécime juvenil, onde seu tamanho foi estimado em 7 a 8 metros de comprimento, com adultos provavelmente alcançando tamanhos ainda maiores. Ele foi um predador de topo de cadeia no seu ecossistema, que
ainda é considerado mais derivado que o Dryptosaurus e provavelmente já tinha os braços mais curtos com 2 dedos. O outro indivíduo deste grupo, o Dryptosaurus, era mais basal. Também era um predador de topo de cadeia e ele possuía braços longos, provavelmente com 2 dígitos, e o terceiro sendo vestigial. Por outro lado, na Laramídea, a família dos Tyrannosauridae, o grupo mais derivado, estava se formando. E essa família pode ser dividida em 2 grupos principais: os Albertosauridae, que são os tiranossauros mais leves e cursoriais, e a família Tyrannosauridae, os tiranossauros mais robustos. Os Albertosauridae, representados por Gorgosaurus e o próprio Albertosaurus, eram distribuídos mais próximos do norte da América, possivelmente para evitar competição com os Tyrannosauridae. Ambas espécies possuem crânios mais curtos, corpos mais leves, tíbias mais alongadas e cristas características. O Gorgosaurus libratus ocupou o Canadá e os Estados Unidos, estimado em 77 a 75 milhões de anos. Ele alcançava de 8 a 9 metros de comprimento. O Albertosaurus foi encontrado exclusivamente na província de Alberta, no Canadá, e alcançava de 9 a 10 metros de comprimento. Ambos eram predadores de topo de cadeia com mordidas poderosas possibilitadas pelos seus grandes crânios. Esses animais já possuíam braços menores e apenas 2 dígitos. Falando em Tyrannosauridae, podemos destacar primeiro uma peculiar tribo de tiranossauros, o Alioramini, a qual continha 2 gêneros, os Kisanzosaurus e o Alioramus. Diferente dos robustos Tyrannosauridae, os Alioramini eram bem leves, com pernas muito compridas e um crânio bem alongado. Eles eram adaptados a modos de vida mais cursoriais, em oposição à predação de grandes herbívoros, e capturavam presas com suas fortes mordidas. Eles se assemelhavam aos tiranossauroides basais em termos de anatomia e estilo de vida. Também coexistiam com tiranossauros maiores. Do outro lado da especiação de Tyrannosauridae está o clado dos Descriptossauros, contendo apenas indivíduos norte-americanos, que viveram de 81 a 73 milhões de anos. Dentro deste clado, há os Daspletosaurus, Litoranex, Dinamotheroe, Theraptoneus e Bistarrivieso. Esses animais atingiam tamanhos corporais muito maiores que os encontrados em Alioramini e com corpos muito mais robustos, porém não na mesma proporção que em Tyrannosauridae. Esses animais eram tidos como os primeiros quebradores de ossos devido à força de mordida extremamente alta, possibilitada pelos grandes crânios. Eles dependiam dessa força de mordida para a caçada de herbívoros, utilizando força bruta para subjugar as presas. O grupo mais derivado de tiranossauros e o que contém os tiranossauros que estamos mais familiarizados em ver na mídia, inclusive o Tiranossauro Rex, contém 4 gêneros principais: os Nanoxauros, Zooxanthityrannus, Tarbosaurus e Tyrannosaurus. E além disso, existe um grupo irmão que era semelhante aos Daspletosaurus. Este grupo de tiranossauros se estendeu de 74 a 66 milhões de anos. Eles possuíam crânios grandes e braços muito pequenos, com corpos muito robustos, compondo a tradicional imagem de tiranossauro que conhecemos hoje. Com exceção do gênero Nanoxaurus, todos eram gigantes, formando alguns dos maiores carnívoros terrestres da Terra. O terceiro maior gênero de tiranossauros encontrados na Terra incluía o Tarbosaurus. Este dinossauro foi encontrado na formação de Nemejet da Mongólia, entre 70 a 66 milhões de anos. Ele alcançava até 10 metros de altura e pesava até 5 toneladas. O segundo maior gênero de tiranossauros encontrado foi o gênero Zooxanthityrannus. Estes dinossauros foram encontrados na província de Shandong, na China, e possuíam 11 metros de comprimento e pesavam até 6 toneladas. Por fim,
O icônico Tyrannosaurus foi um gênero que continha duas espécies, o Tiranossauro rex e o Tiranossauro micraensis. O Tiranossauro micraensis pode ser considerado como o antecessor do Tiranossauro rex e foram datados do final do período do Cretáceo. O Tiranossauro rex poderia chegar até 14 metros, com estimativas mais recentes, e pesando até 9 toneladas. Ele utilizava sua força bruta e técnicas de emboscada para subjugar grandes herbívoros como Ecdinomontossaurus e Triceratops. Ele foi também um dos animais com maior registro fóssil que contribuiu para sua fama. E assim chegamos ao final dessa história sobre essa lenda chamada Tiranossauro Rex.